Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de geografia? Vai ser a nossa terceira aula. Olha só, aqui a gente tem as nossas páginas que a gente vai estudar de 50 a 53. O nosso cabeçalho, a gente vai preencher ele aqui, ó, vamos lá. Essa aula, a gente vai estudar hoje é 6 de maio de 2021. E hoje vai ser uma quinta-feira. Amanhã vocês vão entregar a apostila na escola, tá? Então, hoje é uma quinta-feira. Professora Damares Vilela, turma 4º ano B8, que a nossa sala, quando voltar ao presencial, é a número 8. Turno vespertino. Aqui vocês vão colocar o nome do estudante e nasci em, né, a data de aniversário de vocês. Ó. Aqui ele fala o seguinte, ó. Cabe a nós investigar... Cabe a nós investigar os usos dos recursos naturais, com destaque para os usos da água em atividades cotidianas. O que é atividade cotidiana? Diz respeito à nossa alimentação, à nossa higiene, ao cultivo de plantas e etc. E discutir os problemas ambientais provocados por esses usos, né? Na medida em que eu uso a água, então eu vou gerar problemas ambientais e aí eu preciso de solucionar eles, certo? Olha só, pesquisa diz que brasileiros gastam mais águas que o resto do mundo. A gente pode dar graças a Deus que aqui a gente tem bastante água doce, mas não quer dizer que a gente não precisa de cuidar dessa água, não é? Aqui ele fala o seguinte, ó, é uma charge, né, do nosso mortadela.com.br. Se vocês quiserem rir um pouco, é só vocês entrarem nesse site, certo? Aqui ele fala, ó, puxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros. Esse moço aqui, ele está lá na região nordeste do Brasil e lá tem realmente dificuldade com a questão da água, né? Olha para vocês verem, o chão tá rachado, trincado, significa que não tem água, né? Será que antigamente eles não souberam usar esse solo adequadamente e gerou esse transtorno todo? Hein? Então, olha só, vamos seguindo aqui. Ele fala assim, ó, por que a personagem da charge deseja ser um brasileiro que consome bastante água? Porque lá nesse lugar, né, que é o Nordeste, ele tá faltando água para ele não tá tendo a menor condição, quer dizer, ele não tem um mínimo de água para ele viver bem, né? Que é, de repente, cuidar dos animais, que é, de repente, ter uma horta de verduras, né? Enfim, porque nós já vimos, né, em outras aulas que a gente precisa de muita água para criar animais, para cuidar de plantas, não é? Então, aquele ambiente ali, ele está seco, não é? Aqui, ó, o que houve para a terra estar tão seca? É a segunda pergunta. Houve a falta de cuidado com esse solo? Foi retirada a vegetação que cobria ele, não é? Quando a gente retira a vegetação de um determinado lugar, a tendência é esse lugar ficar seco, né? A água sumir, não é? Então, por isso essas perguntinhas, tá? Eu quero até mostrar essa figura de novo para vocês, olha só. Ué. Olha lá, ele tá brincando de ondinhas com as letras. Ó, aqui a figurinha, né? A pesquisa diz que brasileiros gastam mais água que o resto do mundo.
puxa vida, como eu queria ser um desses brasileiros, né? Vocês percebem que ele tá, ai, socorro, né? Num ambiente muito seco. Ainda bem que Ibiraci não é assim, né? Mas para isso, para ele permanecer por 100, 200, 300, 400, enfim, 1000 anos, de forma, uma terra agradável de se viver, a gente precisa de zelar desse meio ambiente, tá? Depois ele pergunta aqui, ó. É possível tomar cuidado com o meio ambiente para evitar essa situação? Sim, né? É possível sim tomar cuidado para a gente evitar essa situação, não é? A gente pode evitar o desmatamento, a gente precisa de deixar áreas verdes, a gente precisa de deixar as matas ciliares, né, que é a vegetação perto dos córregos e rios. A gente precisa não fazer queimadas para não matar as micro-risas do nosso solo, tá? Então, assim, a gente pode muito, muito colaborar com o meio ambiente, né? A Damares mora aqui perto de lotes vazios, sabe? E aí, quando as pessoas colocam queimam, né, a braquiária, porque aqui já não tem árvore, né? Tudo é loteamento, assim, não tem. Ele deve ter uns 10 anos. Então, o que que acontece? As pessoas colocam queimada, a Damares fica, ai meu Deus, matou os bichinhos que fazem bem pro solo, matou as micro-risas, né? Então, a Damares acaba sofrendo porque já tem esse conhecimento, né? Então, assim, na medida que a gente puder compartilhar isso com o papai, com a mamãe, enfim, para a gente poder estar falando que é importante não fazer queimadas, não é? É importante não matar as matas ciliares, não derrubar as árvores, né? A vegetação que cresce em volta das nascentes, a gente precisa de fazê-lo, né? Porque hoje vocês são crianças, mas aí daqui a pouco vocês vão ser adolescentes e depois vocês vão ser adultos. E aí vocês vão ter filhos, não é? E aí a gente precisa realmente cuidar desse meio ambiente para que os nossos filhos, os nossos netos recebam esse ambiente bem cuidado e bem administrado, tá certo? Ó, mais uma pergunta. Podemos usar água à vontade? Por qual motivo? Hoje a Damares até foi numa residência, e aí o que acontece? Lá o moço tava jogando água, sabe quando lava o passeio com a mangueira? E aí, em vez dele ir lá dar uma fechadinha na água, ou se não colocar um bico na mangueira que fechasse a água para ele rapar a areia que ele o matinho, a sujeira que ele tinha lá perto, ele deixou a água escorrendo. Pensa o tanto que é difícil fazer essa água limpa chegar nas nossas casas, não é? Isso é custoso, isso tem despesa, não é? É a energia que bombeia essa água. E aí o moço deixando a água embora, né? Então a gente tem que ter essa consciência ecológica, a gente não pode deixar a água embora, tá certo? A gente precisa de varrer primeiro, aí tira o excesso de areia, de sujeira e depois quiser pode até jogar uma água, mas tem que ser o mínimo possível, né? Então a gente não pode usar água à vontade, apenas o necessário, tá? Então vocês vão colocar, ó, podemos usar água à vontade? Não podemos usar água à vontade, porque a água ela é escassa, ela é um bem escasso, né? A gente não pode usar ela sem tomar nenhum cuidado, tá? Depois ele fala aqui, ó, eu posso mandar resíduos sólidos e líquidos do banheiro de nossas casas para o córrego que corta Ibiraci? Não posso mandar resíduos sólidos e líquidos do banheiro de nossas casas para o córrego que corta Ibiraci. Por qual motivo, né? Porque a gente não quer mandar uma água fedida e contaminada para o município que está depois de Ibiraci, né? Porque o córrego que passa por Ibiraci, ele vai sair de Ibiraci e vai ir para outra cidade. Imagina chegar lá na outra cidade uma água fedida, contaminada, cheia de fezes e xixi, né?
Então, não combina. A gente precisa realmente buscar zelar pelo ambiente que a gente vive, né? E não só ali o nosso quarto, o nosso quadradinho, como diz o outro, tá? Então, vamos seguindo aqui, ó. Depois ele fala aqui, ó, é uma imagem, né, que foi encontrada nesse geoconceição.blogspot. Ó, ele foi encontrado num blog. O que que ele fala, Charge? Que é isso? Acupuntura? Não, lixo hospitalar jogado no rio. Então, é um peixe conversando com o outro. E o outro, ele tá lotadinho de agulhas. Olha lá pra vocês, seringas em cima, né? Aí chega um peixe e fica assim. Ah, que é isso? Acupuntura? Né? Porque a acupuntura é uma técnica que a pessoa que faz o acupuntor, ele enfia umas agulhas nas orelhas das pessoas, sabe? Tem o jeito certo, né? Enfim, para poder melhorar a saúde da pessoa. Aí o peixe, deve ter feito a acupuntura, né? E aí, olha só, ele responde: não fiz acupuntura, não. É lixo hospitalar que o ser humano jogou no lixo, né? Então, assim, a gente pode estender que, ó, lixo hospitalar jogado no rio. Os peixes, tem hospital de peixe? Tem hospital de... como que falo? A sociedade peixe, ela tem um hospital? Não, né? Geralmente o hospital... tem hospital de animais, mas assim, é o ser humano que administra esses hospitais, né? Então, assim, é o ser humano que geralmente tem um hospital para cuidar das doenças dos seres humanos, né? Aí vamos seguir aqui, ó. O que você observa na figura acima? Então, você vai colocar, né? Eu observo um diálogo entre peixes, né? Dentro de um rio. Surpreso, né? Um dos peixes está surpreso com a quantidade de lixo. E o pior que não é um lixo comum, é um lixo hospitalar, né? Que foi jogado no lixo, ó, no rio. Depois tem aqui, ó. Leia o texto. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente, 25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. Então, aqui, ó, a gente vai imaginar que, vamos supor que se a Damares usar 100 litros de água por dia, 25 litros vão ser para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. Depois, 33 litros a Damares vai utilizar para dar descarga no banheiro. 27 litros eu vou usar para cozinhar e beber. 15 litros para as demais atividades que eu fizer, tá? E ele fala aqui, ó, no Brasil, o consumo de água por pessoa chega em média a 200 litros por dia. O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa por dia em algumas atividades. Então, a gente vai lidar com consumo moderado, viu, crianças? O consumo moderado é o ideal, porque não é pouco, quer dizer, você não deixa de fazer suas atividades e também não exagera, né? É o consumo, sim, necessário. Olha a nossa tabelinha, ó. Ele fala aqui, ó, que o consumo total de água na atividade em litros. Para tomar banho, eu gasto 24 litros. Para dar descarga, 18. Para lavar as mãos, 3,2. Para escovar os dentes, 2,4. Para beber e cozinhar, 22, né? Até vou fazer uma conta aqui rapidinha, peraí. Pegar minha calculadora. Vocês podem estar fazendo no caderno também, sabe? Para exercitar uma continha, né? Ó, então aqui eu vou colocar 24 mais 18 mais
3,2 mais 2,4 mais 22. Ó, ele colocou aqui 69,6, né? Litros de água. Tá vendo? Então, voltando aqui no nosso slide. Quando eu tomo banho e eu gasto 24 litros de água limpa, o que que vai acontecer? Eu vou estar jogando no meio ambiente, quer dizer, na minha rede de esgoto, ou na sua rede de esgoto, né? Quer dizer, na rede de esgoto de Ibiraci, porque a rede de esgoto de Ibiraci, ela é conectada, né? Para ser lançada num lugar só. Então, eu vou estar gerando 24 litros de água contaminada, só quando eu tomo banho. Se eu dou descarga, eu vou gerar 18 litros de água contaminada. E se eu lavo as mãos, 3,2 litros, se eu escovo dentes, 2,4 litros, e se eu bebo e cozinho, 22 litros. Então, o que que acontece? A gente gera 69, né, que foi o que a gente viu na continha, 69 litros de água contaminada. E a nossa questão, ela vem falar disso, olha só. Complete a tabela. Quantos litros de água vai para a rede de esgoto após cada uma das atividades rotineiras feitas todos os dias por nós? Olha só, quando eu tomo banho, qual que é a quantidade de água contaminada gerada em cada atividade em litros? Aí vocês vão pegar, né, na nossa tabela anterior a referência. Então, quando eu tomo banho, eu gasto tantos litros. Quando eu dou descarga, tanto. Quando eu lavo as mãos, tantos. Quando eu escovo dentes, tantos. E quando eu bebo e cozinho, tantos litros. Certo? Então, assim, quanto menos eu gastar, né, menos água nós vamos ter para poder limpar de novo, né? Porque uma água que a gente recebe limpa da Copasa ou do SAI, ela precisa ser tratada, né, para chegar até nós. Aí vamos supor assim, aí eu usei, ela passou a ser suja de novo. Então vai ter uma despesa para limpar essa água de novo. E assim vai, né? Porque a gente já estudou que a água, ela é renovável, né? Uma parte dela evapora, vira chuva, enfim. Ela existe o ciclo da água, certo? Então, crianças, ó, por hoje a nossa aula finalizou, tá vendo? Vamos fazer as atividades, né, com capricho e zelo. E até uma próxima aula, se Deus quiser, tá certo? Ó, e aqui a Damares colocou como meta a gente começar a fazer coleta seletiva nas nossas casas, lembra? Porque olha só, não adianta a gente aprender a fazer uma coisa e não colocar em prática, porque é a mesma coisa da gente não saber fazer, né? Então, assim, vamos procurar ajudar a mamãe a fazer a coleta seletiva, tudo assim que a gente usar, que for saquinho de arroz, saco plástico, garrafa PET, vidro de shampoo, vidro de condicionador, escova velha, plástico da pasta de dente que acabou. A gente não misturar em hipótese nenhuma no lixo do banheiro e nem no lixo orgânico, tá? Pra gente colaborar aí com o meio ambiente. Porque aí depois, quando o Ibiraci tiver a nossa... como chama, gente? Estação? Não. Nossa, deu branco, vocês acreditam? Mas enfim, hora que a gente tiver o nosso lugar, né, um espaço para, ou de repente até vai fazer a coleta seletiva e mandar para a Franca, né? Não vai que tem uma empresa lá que faz essa triagem e compostagem de lixo, então aí vocês já vão estar colaborando com a prefeitura, né? Porque para uma cidade ter sucesso e ser bem administrada, ela precisa da colaboração das pessoas, das famílias, né? Não tem como o prefeito fazer milagre, né? É preciso que toda a população ela esteja empenhada no sentido de melhorar o ambiente que a gente vive, não é?
Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!